Serão. Bom dia, professor Tico falando aqui. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. Então, dando continuidade ao que estávamos vendo em sala de aula, vocês passam a apostila lá para a página 492, 493, e hoje nós vamos trabalhar com o movimento circular uniforme. Eu vou diminuir aqui a minha imagem, vocês vão ficar só com a minha voz, para a gente poder ter uma tela melhor aí, tá? Beleza, então vamos lá. Então essa aula, que é a nossa aula 11 e 12, fala a respeito da cinemática do movimento circular uniforme. Vou dar algumas explicações iniciais aqui para vocês, apesar de vocês já terem visto isso lá no primeiro ano. O movimento circular uniforme, como o próprio nome está dizendo, ele é um movimento em torno de uma circunferência, né? A trajetória do movimento é uma circunferência. Então, eu vou colocar um pequeno corpo aqui, ó, e vou mostrar aqui para você que ele está com uma velocidade aqui no sentido anti-horário. Agora, por que o movimento é uniforme, né? Da onde que surge essa nomenclatura uniforme? Nós já vimos lá no MRU que essa nomenclatura uniforme é porque a velocidade tem um valor constante. O valor da velocidade é constante. Porém, nós vamos verificar daqui a pouquinho que esse movimento, apesar de ter uma velocidade constante, ele tem uma aceleração. E isso confunde muito o aluno. Como que um movimento uniforme vai ter uma aceleração? O que você tem que entender é o seguinte: a aceleração, ela modifica a velocidade, mas ela pode modificar o valor da velocidade ou então modificar o vetor da velocidade. Lembra que um vetor, ele possui três características. Ele tem a intensidade, né, que é o valor, ele tem a direção e o sentido. E nesse caso do movimento circular uniforme, a nossa aceleração não vai modificar o valor da velocidade, e sim modificar a direção do vetor. Então, a aceleração, ela interfere na direção e no sentido do vetor velocidade. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa circunferência, eu estou mostrando aqui o vetor velocidade para cima, né? Ele é a tangente à trajetória. Se você colocar o corpo aqui, ó, nessa posição, você vai ver que o vetor velocidade mudou. A direção que era vertical aqui, ó, com sentido para cima, agora se transformou numa direção horizontal com sentido para a esquerda. Se você continuar e colocar o corpo aqui, você vai perceber que o vetor agora está para baixo, ó, né? Para baixo na direção vertical. Se você colocar o corpinho aqui, ó, você vai perceber que o vetor mudou de direção novamente. Agora ele está horizontal no sentido para a direita. Então, quem faz essa velocidade mudar de direção e de sentido é a aceleração centrípeta, que é, vamos dizer assim, a grandeza física mais difícil de você entender no movimento circular uniforme. Se você entendeu que essa aceleração centrípeta vai modificar o vetor velocidade e não o valor da velocidade, agora a gente pode começar a trabalhar um pouquinho mais com o movimento circular uniforme e as outras grandezas envolvidas. Eu vou abrir mais um quadro aqui. Bom, vamos lá. Eu vou voltar a desenhar aqui a nossa circunferência, tá? Nossa circunferência. Tá, o que vai aparecer agora no movimento circular uniforme que não aparecia, por exemplo, nos movimentos retilíneos? Olha aqui, ó, o que vai aparecer aqui, ó. O raio da circunferência. Ele sempre vai estar envolvido nos exercícios. E a partícula que está girando aí, eu vou colocar ela novamente no sentido anti-horário, ela vai ter algumas grandezas físicas envolvidas que são muito importantes que você, desde já, saiba com o que você está trabalhando. Então, a primeira grandeza física envolvida é o período. Período, que a gente chama de tesão. Tá? Então, o que é esse período? Esse período nada mais é do que o tempo para a partícula dar uma volta.
Então, período é o tempo para uma rotação. Vamos dar alguns exemplos? Se isso aqui fosse o ponteiro do minuto do relógio, né? Se eu fosse o ponteiro dos minutos aqui que estivesse girando aqui, ó. Qual que é o período do ponteiro do minuto? Então vamos anotar aqui, ó, período do ponteiro do minuto. O ponteiro do minuto demora 60 minutos para dar uma volta, então o período dele é 60 minutos, que é aquilo que a gente chama de hora, né? Uma hora. Agora, se eu te perguntar qual que é o período do ponteiro das horas de um relógio, o período do ponteiro das horas, lembra que o ponteiro das horas demora 12 horas para dar uma volta, não é 24 horas, hein? É 12 horas, nosso relógio é de 12 em 12. Obviamente que eu estou falando do relógio analógico, não do relógio digital. Então, o ponteiro das horas demora 12 horas para dar uma volta. Também conhecido como meio-dia, né? 05 do dia. Ok, gente? Então, período é o tempo para uma rotação. Posso dar mais um exemplo ainda, qual que é o período, né, de rotação da Terra em torno do próprio eixo. O período da Terra em rotação, né, é aquilo que a gente chama de dia, um dia. Ou seja, 24 horas. Você pode pensar também no período de translação, né, embora o movimento de translação não tenha uma órbita totalmente circular, né, nós sabemos lá pela primeira lei de Kepler, que o movimento de translação da Terra em torno do Sol é um movimento elíptico, né? E não com uma circunferência. Mas você pode aproximar bastante de uma circunferência e dizer que o período de translação, o período de translação aí, ó. Período, agora sim, de translação é de 365 dias, né? Mais algumas horas, 5 horas e mais alguns minutos. E que a gente acaba chamando isso aqui de ano. Correto? Então, todos esses exemplos de período é para explicar que período é o tempo de uma rotação completa. Muito bem, vou abrir outra tela aqui e agora nós vamos falar um pouquinho de frequência. Muito bem, voltando aqui com o movimento circular e voltando aqui com a nossa partícula que está girando aqui em sentido anti-horário, vamos falar agora um pouquinho de frequência. Então, o que é frequência? Frequência, gente, nada mais é do que o número de rotações na unidade de tempo. Tá? Então, o número de rotações na unidade de tempo. Geralmente, a gente mede a frequência no sistema internacional em RPS, que você vai ver lá no ondulatória que isso aqui é a mesma coisa que Hertz. Tá? É muito comum representar a frequência nos exercícios em RPM, rotações por minuto. Só que rotação por minuto não é sistema internacional, então você vai ter que fazer uma transformação para RPS, em alguns casos, né? Como é que você faz isso? É só você pensar, dentro de um minuto tem 60 segundos. Então, para transformar RPM para RPS, você deve dividir por 60. Para fazer o contrário, você deve multiplicar por 60. Tá? Então, frequência é o número de rotações na unidade de tempo. Então, vamos pensar assim, se eu perguntar para você qual que é a frequência de translação da Terra durante um ano, a resposta tua vai ser 365. Por que 365 rotações? Porque durante uma translação em torno do Sol,
a Terra dá 365 giros em torno de seu próprio eixo. Então, a frequência de giro da Terra no movimento de translação seriam 365 rotações, né, giros durante esse ano. Ok? Eu poderia perguntar para você também a frequência do ponteiro dos minutos durante 12 horas. Então, durante 12 horas, né, o ponteiro dos minutos, ele gira 12 vezes. Então, a frequência dele é 12 rotações durante 12 horas. Por quê? Porque o período dele é uma rotação por hora. Ok? É muito comum, por exemplo, exercícios de vestibular que dizem que algo está rodando lá numa frequência de 360 RPM. Então, se algo está com uma frequência de 360 RPM, ele está dando 360 voltas por minuto. Se você dividir por 60, você vai encontrar 6 RPS. Né? Vamos supor lá que um ventilador esteja rodando a 360 RPM. Então, na realidade, ele está dando 6 voltas por segundo, 6 RPS. Ok? Então, está claro aí para você o que é período, né? Tempo para dar uma volta, e frequência, que é o número de voltas na unidade de tempo. Bom, essas duas grandezas físicas, frequência e período, elas estão intimamente relacionadas nessa equação aqui, ó. O período, ele é o inverso da frequência. Ou, se você preferir, a frequência é o inverso do período. Ok? Então, por exemplo, se você tem algo que está girando e o período é de 0,5 segundos, ou seja, esse algo que está girando completa uma volta em meio segundo, se você substituir aqui, você vai descobrir que a frequência é 2 RPS, ou ainda 2 Hz. Tá? Então, algo que completa uma volta em meio segundo possui uma frequência de 2 RPS, ou seja, 2 voltas nesse mesmo segundo. Muito bem, vamos abrir mais uma tela para continuar falando aqui um pouquinho do movimento circular. Então, nós já vimos que o movimento circular uniforme, ele possui período, que no sistema internacional nós vamos medir em segundos, e possui frequência, que nós vamos medir em RPS, que é a mesma coisa que o Hertz. Tá, mas quais são as outras grandezas envolvidas? Obviamente que eu coloquei aqui o raio, né? Eu vou repetir, e a partícula está girando aqui com uma velocidade. Você precisa calcular essa velocidade. Essa velocidade tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela, porque ela tem muitos nomes. Ela é chamada de velocidade tangencial, porque o vetor é sempre tangente aqui à trajetória, né? Ó, vamos desenhar ela aqui novamente. Olha o vetor tangente aqui, ó. E aqui também. E aqui também. Então, ela é chamada de velocidade tangencial, ou ainda ela pode ser chamada de velocidade linear. Ela pode ser chamada de velocidade periférica. E se você tirar o vetor fora e pensar só no valor numérico dela, ela pode ser chamada de velocidade escalar. Ela tem vários nomes. Tá? Agora, como que você calcula essa velocidade? É simples, basta você lembrar da definição que vem desde o começo da física, que velocidade é o espaço sobre o tempo. Porém, espaço para nós aqui no MCU nada mais é do que o espaço para dar uma volta completa, ou seja, o comprimento da circunferência. Nós sabemos das aulas lá de geometria plana que o comprimento de uma circunferência vale 2πr. Olha o nosso raio entrando aí, ó, na história. E esse ΔT aqui, ele é o tempo para uma volta completa, ou seja, é o nosso período.
Então você continua trabalhando com ΔS sobre ΔT, porém o ΔS passou a ser 2πr e o ΔT passou a ser o período. Tá? Então, para você calcular a velocidade linear ou tangencial, você deve usar 2πr sobre t. Muito importante essa formulazinha aqui. Tá? E, obviamente, a unidade de medida continua sendo, no sistema internacional, metro por segundo. Tá. Só que nós sabemos, do slide passado ali, que esse período aqui, ó, ele pode ser substituído pelo inverso dele, que é a frequência. Né? Então, eu posso fazer assim, ó, velocidade igual a 2πr, substituir o período por 1 sobre f. Dá uma arrumadinha e eu vou descobrir que também a velocidade é 2πr f. Olha lá, passei o 1 sobre f multiplicando invertido. Então, você tem duas equações que você pode trabalhar para a velocidade, o 2πr sobre t, ou então o 2πrf. Muito bem, vamos abrir mais um slide aqui. Tá, então nós já temos aí período, frequência e velocidade linear. O movimento circular vai ter mais uma segunda velocidade, que é, além da velocidade v, ó, que é a velocidade angular, que obviamente não existia no movimento circular, porque lá no movimento circular você não estava percorrendo ângulos, o movimento era em linha reta. Tá? E por que surge a velocidade angular? Pense aqui, ó. Se a partícula demorar 1 segundo para vir daqui até aqui, e ela percorrer, por exemplo, 60 graus, ela tem uma velocidade angular. A velocidade angular dela é 60 graus por segundo. Essa velocidade angular, para a gente diferenciar da velocidade linear, que é o nosso v, nós vamos chamar ela de w. W vai ser a nossa velocidade angular. E qual é a unidade de medida desse w? A unidade de medida desse w é graus por segundo. Só que você vai perceber que a maior parte do exercício não vai trabalhar em graus, vai trabalhar em radianos por segundo. Tá? Então nós temos que lembrar que a circunferência nossa aqui, ó, toda a circunferência, ela possui 2π radianos. Ok? Então como que ficaria a nossa formulazinha de velocidade angular? Eu vou partir aqui novamente da definição de velocidade. A velocidade é espaço sobre tempo. Só que agora a nossa velocidade passa a ser a velocidade angular. O nosso espaço passa a ser o deslocamento angular, que eu estou chamando de Δθ. E o nosso ΔT passa a ser o período. Porém, esse Δθ para uma volta completa é o deslocamento de 2π radianos, né? Ou 360 graus. Então, no lugar do Δθ, nós vamos colocar 2π sobre t. Pronto, ó. Surgiu a formulazinha da velocidade angular. E no sistema internacional você vai medir isso aqui em rad por segundo. Lembra ainda que você pode transformar esse período aí no inverso da frequência, sobre f. E aí, passando, multiplicando a fração de baixo invertida, você vai ter a segunda equaçãozinha da velocidade angular, que é o 2π rf. Maravilha? Então, nós estamos aí com 4 grandezas envolvidas no movimento circular. Vamos lembrar delas? O período, a frequência, a velocidade linear e a velocidade angular. Muito bem, vou abrir mais uma tela aqui. E vamos repetir novamente lá o movimento circular. Então, está lá novamente a nossa partícula. Girando aqui, agora você já sabe que ela tem um V, que ela tem um W, que ela tem um F
e ela tem um t. Muito bem? Voltando ao início da aula, lembre que alguém está mudando o vetor velocidade. Olha aí, ó, fazendo o vetor velocidade mudar de direção. E esse alguém, nós já comentamos lá no início da aula, é a aceleração centrípeta. Então, tem muitos exercícios que você vai ter que calcular o valor da aceleração centrípeta e também indicar para onde está o vetor. O vetor é fácil, porque o vetor, a aceleração centrípeta, o próprio nome está falando, é centrípeta, né? Ele sempre está indicando para o centro. É como se ele dissesse para a velocidade. A velocidade quer escapar, né? Aqui pela tangente, ela quer sair. Mas o vetor aceleração centrípeta diz assim para ela: vem cá, velocidade, você não pode escapar. Se você escapar pela tangente, não faz a curva, né? Não faz o movimento circular. Então, a função da aceleração centrípeta é trazer esse vetor de volta para a tangente. Tá? E tem exercícios que vão perguntar para você o valor da aceleração centrípeta. Então, eu vou te dar direto essa formulazinha que nós não vamos deduzir, nós só vamos decorar ela. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Importantíssima essa equação aqui. Você vai usar em muitos exercícios. Então, decora ela aí. Tá? E a unidade de medida é o nosso metro por segundo ao quadrado. Muito bem, só lembrando que a função dessa aceleração centrípeta é modificar a direção e o sentido do vetor velocidade. Para finalizar essa parte conceitual da aula, lembre que no slide anterior você tinha a equação da velocidade dessa forma aqui, ó, velocidade, eu vou pegar ela com a frequência 2πrf. E a velocidade angular 2πrf. Repare que a única diferença aqui, espera aí que entrou um raio aqui, vou apagar esse raio aí. Repare que a única diferença é justamente o raio que aparece na velocidade linear e não aparece na velocidade angular. Então, daqui você pode fazer uma relação entre o V e o W. E você vai concluir que o V é W vezes R. Isso aqui é uma formulazinha de recorrência que às vezes a gente usa para encontrar uma das duas velocidades tendo a outra e tendo o raio. Então tá aí, gente. Esse é o nosso formulário aí do movimento circular uniforme. E agora, na sequência, a gente vai trabalhar um exercício. Tá, eu vou interromper um pouquinho o vídeo para não ficar muito cansativo. E eu volto na sequência com um novo vídeo e com mais um exercício. Ok?